Bom, rapaziada, vou ser sincero com vocês que eu nem tenho muito o que falar sobre esse jogo. Meu Deus do céu, que partida tenebrosa faz o Corinthians. Gente, eu tenho alguns pontos para salientar da partida de hoje, mas sinceramente falando para vocês, não são nem um pouco positivos. Eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Para que serve Pedro Raul e Charles? Cara, não é possível que eu esteja tendo uma visão errada do jogo. Não é possível que os caras tenham ido bem e só eu que vejo isso. Não é possível. Porque eu vi muitos canais que eu acompanho falando que tem partida que os caras foram bem. Só eu que não enxergo isso, cara. Cara, hoje o Charles atrapalhou. Ele foi. Ele e o Pedro Raul foram dois a menos em campo, gente. Gente, como pode? O Pedro Raul, várias vezes, ele não consegue dar uma cabeçada sendo gigantesco, ele não consegue fazer uma parede, ele não consegue fazer o pivô e eu, gordo, consigo fazer aquilo, cara. Ele, ó, faz a parede, toca pro lado. Ele tentou fazer isso pro Dieguinho, a bola, ó, o Dieguinho tava aqui, ele tocou lá. Ele tocou lá. Como que um cara desse nível consegue jogar no Corinthians e receber 800 mil por mês, gente? Gente, como que o Charles ainda joga? O Charles não consegue atacar. Toda bola que ele toca, ele erra. Ele não consegue tocar pra frente. Se ele toca pra frente, ele cruza errado. Ele literalmente toca pra trás e ele erra. Ele conseguiu ceder pelo menos 3 contra-ataques, cara. Foi um jogo tão tenebroso que me deu sono. Me deu sono e eu nem tenho como dizer nada a não ser. Corinthians estava com um time misto e o Cruzeiro foi melhor em todas as ações. Só que o Cruzeiro do Tite é esse que falou hoje que, curiosamente, perguntaram a ele: Nossa, você teve uma história no Corinthians, alguma coisa assim. E ele falou: Eu quero fazer história no Cruzeiro. Tava fazendo história no Cruzeiro, né? De maneira muito negativa. Só consegue ganhar de Bela Vista, sei lá como é que é o nome do time lá de Minas Gerais, com todo respeito. O RT. Aí na hora de jogar contra Coritiba, fumo. Na hora de jogar contra Corinthians, fumo. Porque assim, honestamente, um empate desse daqui é vergonha, cara. Ó, vou puxar a estatística aqui pra vocês, porque, não, sinceramente, esse vídeo merece estatística, cara. Foram 13 finalizações a 5. Cruzeiro e Corinthians, respectivamente. Só que esse número engana, porque o Cruzeiro teve 3 no gol e o Corinthians teve 2. Dessas duas, um gol. O Corinthians teve mais posse de bola. Por quê? O que acontece, gente? O Corinthians pegava a bola, o Corinthians. Essa posse de bola é enganosa, porque o Corinthians, se eu estiver tocando toda hora aqui atrás, é por conta do telefone para não perder a escalação. Mas enfim, gente. Vou até me ajeitar para dizer que o Corinthians ele não consegue ter objetividade com esse meio-campo. E olha que o meio-campo de hoje, cara, era um meio-campo decente. Era Carrídio, Ranielli, Breno Bidon. Que eu excluo o Charles porque o Charles não é decente. Mas enfim, tanto que ele foi o que teve a menor nota. Ele e o nosso querido Pedro Raul. Por que será, né? Mas enfim, cara, a nossa zaga pode até ter sido muito segura na partida de hoje, mas é impressionante o fato que os caras não conseguem fazer uma triangulaçãozinha no meio-campo. O Breno Bidon tendo que voltar toda hora para buscar a bola e a bola, porque a bola não chegava. O Charles não tem essa boa qualidade para ser um terceiro zagueiro, para ser um primeiro volante. Ele é um cara destruidor, não construtor. Esse cara construtor seria o Carrídio junto com mais 2 na frente. O Alan, que eu acho que devia ter jogado hoje, mas imagino que foi poupado para sábado. Gente, o Charles mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Voltando pro fio, vou só passar aí as escalações para vocês. O Corinthians entrou com Hugo Souza, Pedro Milans, Ramalho, João Pedro e Andilério. Eu imaginei que fosse essa a escalação mesmo. André Carrídio, cujo qual eu falei que não seria legal entrar. Eu entraria com o André, mas ele entrou, né? Tudo questão de carga física. Ranielli, Charles, Breno Bidon, Vitinho e Pedro Raul. Gente, foi o que eu falei. Se você quer ter o Pedro Raul no seu time, você precisa tentar uma tática da qual ele consiga desempenhar na porcaria de um atacante solo, que vem 2 alas e cruzam. O Andileri não tem essa função, ele é mais defensivo do que ofensivo. O Pedro Milans, cara, a partida dele não vou dizer que foi péssima, mas foi ruim que dói o olho praticamente. Um cruzamento que ele tentou lá, cara, um cruzamento que o Mateuzinho acertaria todos os dias da vida dele, tudo bem que o Pedro Milans é reserva, mais novo, mas gente, desculpa, isso não é desculpa. O cara conseguiu isolar um cruzamento, um lateral direito,
Jogou a bola lá na China. Opa. Mano, lá na China, lá na casa do Caixa Prego, o cara conseguiu a proeza de conseguir errar um cruzamento. Nossa, parece que eu tô vendo, sei lá, o Danilo Avelar jogar bola, o Michel Macedo jogar bola, cara. Nossa, o Vitinho hoje mesma coisa, cisca, toca pra trás, toda jogada que ele tentava ele errava. Vou dizer que ele trouxe um pouquinho de velocidade pro ataque, mas nada de uau. O Pedro Raul não existe, ele tá no Corinthians ainda. O Corinthians tem que ir em busca de centroavante reserva pra já, porque sem o Yuri Alberto esse time não cria, esse time não tem velocidade lá na frente, não tem objetividade lá na frente. E com o Yuri Alberto mal, o Corinthians tende a só piorar, gente. Porque, meu Deus do céu, eu fiz o pré-jogo hoje confiante. Pensei, não, vai ser 2-1 Corinthians. O Corinthians arrancou um empate na Bacia das Almas porque o Rodrigo Garro estava lá. Rodrigo Garro pegou... Gente, hoje... o pós-jogo vai ser louco assim mesmo. Rodrigo Garro no escanteio, cara, que horas foi esse gol? Esse gol foi aos 82, o Corinthians tende a fazer muito gol nos últimos minutos. Rodrigo Garro pega o escanteio, ele cruza na medida, ele tá com 4 jogos, 1 gol e 3 assistências. O Garro tá bem nesse brasileiro, você querendo ou não. Ele cruza a bola na cabeça do João Pedro Tchoca. João Pedro Tchoca é esse que jogou muito bem a partida de hoje, junto com o André Ramalho. Eu achei que eles foram muito seguros, por mais que eles tenham feito uma faltinha aqui, uma faltinha ali. E isso, cara, aconteceu logo após a expulsão do William. William, esse lateral direito do Cruzeiro, não fez uma partida espetacular, mas também não comprometeu muito. O sistema defensivo do Cruzeiro em si não é muito confiável, mas o sistema ofensivo do Corinthians não é muito confiável, então a partida foi tenebrosa. E enfim, no cruzamento, cabeça do João Pedro Tchoca após a expulsão, só que até lá o Cruzeiro estava dominando a partida. O Cruzeiro tomou todas as ações do jogo. Os números mentem se você acha que, tipo assim, chutes a gol apenas foi o que resolveu, porque, cara, esse tal de Arroio, ele entrou no segundo tempo. Cara, quantos minutos esse Arroio jogou? Ele jogou 32, cara, mas ele fez uma fumaça. Ali no último lance, o Hugo Souza tava entregue. Ele tava entregue. O cara foi, ele limpou 2 de uma vez e chutou. Se o João Pedro Tchoca, coitado, ele tomou um chute nas partes baixas, quase desmaiou hoje, o bichinho sofreu. Mas, para mim, um dos melhores do Corinthians em campo, tá? Muito bem defensivamente, ofensivamente ele fez o gol. Então, para mim, junto com o Garro ali, olha o Garro entrou no segundo tempo. Melhores em campo da parte do Corinthians. Porque da parte do Cruzeiro, todo mundo foi melhor que a gente. Caio Jorge, muita pressão lá na frente. Cruzeiro faz 2 gols, mas um deles é justamente impedido, porque o cara tá quase meio corpo à frente. Mas o Corinthians estava com uma fragilidade defensiva, porque o Charles ele não traz uma segurança lá atrás e nem lá na frente. Então toda vez que ele toca uma bola atrás é um desespero, porque você vai tocar a bola para ele e ele fica todo afobado. Ele parece o Yuri Alberto 2.0 e o Yuri Alberto ruim, porque o Yuri Alberto pelo menos ele tá lá na frente. Se ele errar, ele vai dar um toquinho para trás e ele tá lá na zona de defesa, lá na zona de ataque. Até os caras recomporem e fazerem contra-ataque, o Corinthians já recompôs toda a linha defensiva e já conseguiu recuperar a bola, ou pelo menos não deixar uma chance tão grande de ataque acontecer. O Charles é primeiro volante, ou seja, ao passo que ele pega essa bola e ele fica desesperado, os caras já crescem para cima dele e o volume de jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro pode estar mal, mas hoje foi um volume de jogo impressionante, os caras conseguiram ocupar o meio de campo para frente, o Corinthians não conseguia atacar, eles recompunham, eles vinham a recompor, melhor dizendo, muito bem, e o Corinthians não conseguia criar, o Corinthians não criou hoje, não produziu praticamente nada, e graças a Deus o Rodrigo Garro entrou, fez o gol pra gente, e é isso aí, graças a Deus, temos ele. Ele que fez uma partida ok, o Garro, né, que eu tô dizendo, ele consegue criar bastante no meio, fazer boas tabelas, o cruzamento dele é muito perigoso, venenoso. Só que hoje que não tinha o Gustavo Henrique, né, que é um ótimo cabeceador, ele apelou pro João Pedro Tchoca na cabeça, gol bonito. Gol do Internacional também, cara. Falha grotesca, um pega pra capar naquele meio, naquela defesa do Corinthians. Enfim, resumo da ópera, a gente sabia que isso ia acontecer, o Corinthians foi lá em busca de um pontinho, e eu sabia que esse um pontinho viria, porque por mais que o Corinthians não estivesse bem, o Cruzeiro não está numa boa fase.
O Tite não tem conseguido impor o jogo dele. Tanto que no fim do jogo os caras estavam adeus Tite, porque o Tite não conseguia fazer o time fluir. O Tite não conseguia fazer a equipe e ter uma boa sequência. Ou seja, eles pegam equipes fortes e perdem, certo? Perderam para o Galo, perderam para o Curitiba, que nem uma equipe tão forte, empataram com o Corinthians misto. E bom, gente, basicamente agora é esperar o jogo contra o Novo Horizontino no sábado. Que Deus nos abençoe, porque essa semana vai ser muito complicada para o time. Amanhã já vai ter que voltar para São Paulo, treinar de novo, fazer aquele mesmo recondicionamento físico, para sábado, se Deus quiser, ganhar essa partida contra o Novo Horizontino e virar, jogar melhor. Eu espero. Amanhã sai vídeo de notícia do Coringão para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam, deem o like. Desculpa se eu não consegui fazer uma análise tão tática aqui, mas hoje a partida foi tenebrosa, eu não tinha muito o que dizer. O Corinthians não conseguiu fazer os alas, porque tanto o Angileri quanto o Pedro Milan são mais defensivos do que ofensivos. O Charles não consegue fazer o box-to-box tão bem. E o Corinthians, infelizmente, sofreu uma piaba. Graças a Deus, o Cruzeiro também não é aquelas coisas. E o Corinthians conseguiu se impor ali nos 10, 15 minutos finais e quase fez a virada dentro do Mineirão. Então é isso. Empatezinho muito importante para o Corinthians continuar vivo aí no Campeonato Brasileiro nas primeiras colocações. Acredita em briga de título? Não, se o Corinthians não contratar mais. Mas vamos ver aí ao longo das rodadas. Próxima rodada é dia 11 de março contra o Curitiba. Eu espero estar lá. Caso eu não esteja, vamos ter pós-jogo mesmo assim. Grande abraço, rapaziada. Fique com Deus. Vai, Corinthians. E vamos para sábado ver se o Coringão ganha a partida, né? Diante do Novo Horizontino. Tamo junto.